Para quem vai prestar o Enem, esse feriado não está sendo descanso não, né? Tem muita gente estudando. Para falar sobre esses últimos preparativos para se dar bem nesta prova tão aguardada, eu converso agora com o professor Rob Cardoso. Professor, boa tarde. Antes de falar na preparação final, nessa reta final do aluno, eu queria saber do senhor dessa mudança que houve do Enem, a aplicação de duas provas diferentes por causa da ocupação de alguns colégios, né? É possível colocar duas provas, aplicar duas provas de tal forma que não haja uma mais fácil, outra mais difícil? Professor, boa tarde. Boa tarde, Barão, tudo bem? Olha, é perfeitamente possível, porque o INEP mantém um conjunto de provas, todas já previamente calibradas, tudo isso, então eles conseguem criar uma outra prova com outras questões, mas com o mesmo grau de cobrança, dificuldade, tudo isso. Já aconteceu isso antes e foi tudo normal. Essa reta final, né? No final de semana, muita gente já vai prestar o Enem, a maioria, né? E não lá na frente, onde tem os alunos das escolas ocupadas. O que dá para fazer nessa reta final? É revisar mesmo alguma matéria, algum ponto específico onde o aluno tem dúvida? Não dá para estudar tudo de hoje até o fim de semana, né, professor? Não dá. Eu acho que agora o aluno já trabalhou bem durante o ano todo, então agora é uma hora assim de mais calma, tudo isso, sabe, pôr sono em dia, alimentação, porque eles vêm naquele ritmo alucinante de revisão, dormir pouco, corre, eles precisam chegar no fim de semana para uma maratona muito grande. A prova do sábado e a prova do domingo exige assim uma preparação física e mental para isso, então é importante se preparar já. Deixar agora esses últimos dias para as leituras mais leves, revisar temas da parte de redação, tudo isso. Por exemplo, na matemática, ler algumas questões antigas acho que vale a pena. Agora, estudar propriamente dito, pegar resumos, de última hora, não resolve nada, não. Agora, tem muita gente, professor, que acha que tem que ir bem de qualquer jeito, que não tem jeito, que tem que estudar até o último minuto, né? Não adianta isso, né? Simplesmente ficar que nem um maluco agora nessa reta final pode até piorar na hora de fazer a prova. Com certeza, cria uma ansiedade, porque a pessoa tem uma tendência muito grande a supervalorizar aquilo que ela não sabe. Então ela pega, de repente, um ponto, uma questão de algo que ela não sabe, ela fica com aquela preocupação, quer, de repente, estudar isso aí de última hora, e é besteira. Ninguém vai para uma prova dessa sabendo tudo de tudo. O mais importante é o aluno manter serenidade, lembrar que ele se preparou durante o ano inteiro e lembrar das recomendações que os professores deram. Não esquecer que tem a TRI, então é muito importante a tática que ele vai usar nessa prova, ou seja, atacar primeiro todas as questões que ele percebe que são mais imediatas e rápidas, depois aquelas médias e deixar por último, caso tenha tempo, aquelas mais difíceis para brigar, porque a TRI, ela dá pontuação diferente para dois alunos que podem ter o mesmo número de acertos, porém com questões. Um aluno que acertou mais questões fáceis e médias vai ter uma pontuação mais alta do que aquele que acertou por pessoas difíceis. O senhor arrisca dizer qual que vai ser o tema da redação esse ano? Normalmente as provas do Enem pegam muito o que está acontecendo naquele momento, atualidades. Dá para arriscar, professor? Olha, eu não arriscaria não. Eu sou professor de matemática, muito difícil para mim arriscar um tema, mas eu, se tivesse que dar um palpite, um chute, eu colocaria pelo problema de imigração, dos refugiados lá ali por causa do Estado Islâmico, tudo isso, e a situação da Europa, eu acho que é ou algo mais nacional, pegando o problema da mulher aqui no Brasil. Mas é um chute, eu sou professor de matemática, muito difícil acertar a redação. E na área do senhor, em matemática, para ir bem, o que o senhor imagina que vai cair nessa prova, professor? Olha, a prova de matemática do Enem é muito boa, bem contextualizada, ela não é uma prova que exige conteúdos específicos, o aluno tem que estar atento para as questões do dia a dia envolvendo matemática aplicada a situações reais, tá? Ler com muita atenção o enunciado, porque a interpretação de texto tem se mostrado uma vilã em muitas questões de matemática. O aluno não consegue interpretar direito o que o examinador está pedindo. Ele está pedindo uma coisa, às vezes, mais simples e ele acaba complicando por não entender alguns detalhes do texto. Por isso é muito importante a leitura atenta, tá certo? E grifando
os tópicos mais importantes, porque às vezes são textos grandes onde uma parte deles não tem dados para a resolução do problema. Essa filtragem que o aluno tem que fazer é fundamental. Professor, uma coisa que me irrita profundamente, imagino que irrite o senhor também, é aquele aluno que estuda o ano inteiro, se prepara, se dedica, chega na hora, no dia da prova, chega atrasado, aparece em todos os jornais no dia seguinte com aquele portão, né? Dá vontade de pegar e dar um tapinha, digamos assim. Ou seja, chega antes, né, professor? Chega bem antes para não ter nenhum problema, nenhum atraso, né? Com certeza, a gente recomenda isso, fala, mas é impressionante como aqui no Brasil muitos deixam para a última hora. É importante você, no dia anterior, sabe, dar uma olhada no tempo que você vai levar até lá. Hoje em dia tem aplicativos que te dizem que horas você tem que sair de casa para chegar num determinado local na hora que você quer. E não põe em cima da hora, né? Chegar com uma hora e meia de antecedência não vai matar ninguém. Chegar lá e vai relaxando. Eu acho importante, eu acho assim, fundamental, chegar antes e relaxar, procurar um canto, relembrar que tática que vai usar na prova, baixar aquela ansiedade. Você já está no lugar, está com a documentação toda em ordem? Agora é relaxar. Para terminar, professor, é evidente que a gente torce para todo mundo ir bem no Enem desse fim de semana, né? Mas para aqueles que não forem tão bem assim, é importante sempre dizer que não é o fim da vida, né? Ou seja, tem muita coisa pela frente ainda. Com certeza, o Enem é um concurso importantíssimo, sabe? Vai permitir a entrada em diversas instituições de ensino do país, mas tem outros vestibulares e tem outro. Não entrou esse ano, é melhor daí, de repente, se preparar melhor, ano que vem, ver aonde cometeu falhas, tentar aprimorar essas falhas, correr atrás do que ficou faltando. E lembrar que a vida não se resume assim a um ano. Às vezes a pessoa fica tão preocupada, não, vou perder mais um ano. Isso não é perder um ano, ele está decidindo o resto da vida. Então a escolha da carreira, a escolha da faculdade é fundamental. Professor Rob, obrigado pela entrevista aqui ao Band News TV, boa sorte para os seus alunos. E você, por favor, não vá chegar atrasado, né? Chegue um pouco antes, fica ali tranquilo aguardando o início e boa prova para você também.